A Eletrobras será uma das grandes empresas de energia do mundo. Ela vai recuperar sua capacidade de investir. Mergulharam a Eletrobras no maior caos financeiro da sua história, com prejuízos sucessivos acumulados e uma longa dívida. A União tem hoje 63% do capital da Eletrobras, deverá ficar com um capital em torno de 40% a 45%, mas não vai vender uma ação. Como é que nasceu esse projeto? Nós estamos falando da privatização da Eletrobras. A Eletrobras é uma grande empresa do setor elétrico brasileiro, tem relevantes serviços prestados à nossa infraestrutura, mas ela se encontra numa situação muito difícil, muito crítica. Para ter uma ideia, o endividamento da Eletrobras é muito maior do que o endividamento da Petrobras. Só para ter uma ideia, a dívida da Eletrobras chega a ser 9 vezes o EBITDA dela, ou seja, o resultado antes do pagamento do imposto de renda, mostrando, portanto, que não havia governança, que não havia controle, ineficiências que terminam encarecendo a energia que o brasileiro paga. Daí a decisão de, primeiro, tirar da Eletrobras os serviços de distribuição de energia. As distribuidoras de energia já foram concessionadas ao setor privado há muitos anos no Brasil. Nós temos hoje praticamente todos os estados brasileiros com empresas privadas que prestam o serviço de distribuição de energia elétrica, com exceção dessas 6 empresas do Norte e do Nordeste que continuam sob a gestão da Eletrobras. Para ter uma ideia, essas empresas devem a Petrobras, na compra do óleo para poder gerar energia, quase 20 bilhões de reais. Então, o que se deseja é sanear essas empresas. Essas empresas estão num limbo, as suas concessões não foram renovadas, elas operam a título precário e a melhor solução no sentido de preservar os interesses dos trabalhadores e os interesses dessas empresas que têm uma história de serviços prestados nos mais diversos estados onde atua, é justamente oferecer para que empresas privadas possam adquirir o seu controle, possam adquirir as suas ações. Senadores do Norte e do Nordeste estão questionando a venda dessas empresas pelo valor de R$50 mil, porque eles alegam que essas dívidas vão ser saneadas antes da venda. Esse valor não está de fato muito baixo, senador? É um grande equívoco. Se divulgou que as empresas seriam todas saneadas e vendidas por R$50 mil. Isso é um absurdo, ninguém poderia concordar com isso. Na realidade, o que está se saneando é a dívida com a Petrobras. Mas essas empresas carregam outras dívidas, passivos fiscais, passivos trabalhistas, passivos com fornecedores que precisam ser enfrentados. Portanto, quem vai assumir essas empresas vai assumir a responsabilidade de quitar esses passivos, que estão estimados em quase 12 bilhões de reais, e vão ter que atender a um plano de investimento, como se dá em qualquer concessão de serviço público. Então, a obrigação de realizar investimentos. O setor de distribuição de energia é bastante bem regulado no nosso país. Nós temos a ANEEL e as empresas não vão poder ter o lucro que quiserem. O lucro dela é regulado, o lucro dela da exploração da distribuição de energia é acompanhado por uma Agência Nacional de Energia Elétrica que fixa os parâmetros para a remuneração do capital investido nessa área. Portanto, é uma experiência que o Brasil já tem consolidada de muitos anos e com resultados muito positivos para milhões de consumidores. Essa regulação vai ter que ser intensificada com a privatização? Não, ou ela já é suficiente? Vai ser o papel que a ANEEL hoje já exerce para os serviços de energia que estão já no setor privado, na Bahia, em Pernambuco, no Ceará, em São Paulo, no Rio, em muitos outros estados brasileiros já existe, portanto, o trabalho de regulação para evitar a realização de lucros excessivos e, sobretudo, a garantia de serviços de qualidade para os consumidores, seja os consumidores residenciais,
seja os consumidores industriais e para a agricultura, a energia que vai mover o nosso campo, a energia que vai mover o nosso comércio, a nossa indústria. Portanto, é uma indústria, a indústria de distribuição de energia elétrica, que é bastante bem acompanhada pela ANEEL e que tem já uma longa tradição de regulação. E por que essas empresas têm esses passivos tão grandes? Má gestão, mau uso político dessas companhias, falta de critérios, né, na nomeação dos seus dirigentes. Portanto, nós estamos vivendo um novo momento em que a sociedade brasileira exige cada vez mais transparência e exige que a boa política possa ser exercida e não que as empresas federais sejam instrumentos de aliciamento, de nomeação, de cabide de emprego. Você já imaginou a Eletrobras com mais de 2.000 funcionários que recebem mais de 60 mil reais? Será que isso é natural? Será que isso é razoável? Não é possível. Isso vai terminar batendo na conta do consumidor, daquele que paga, seja o residencial, seja o consumidor industrial ou comercial. Eu quero trazer aqui um dado. Sou do Nordeste, sou de Pernambuco. Para ter uma ideia, com essa crise hídrica do Rio São Francisco, mais da metade da energia consumida no Nordeste no ano passado, ela veio de fonte eólica ou de fonte térmica. Portanto, hoje, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a Chesf, não responde sequer, ou não respondeu no ano de 2017, sequer por 40% da energia consumida. E a energia eólica é produzida por empresas privadas. Não tem nenhuma empresa pública no setor eólico. São raras as empresas públicas no setor de geração térmica. Portanto, o fato de ter a presença do setor privado, isso não implica dizer que os preços serão mais caros. Pelo contrário, os preços poderão ser mais baratos, porque as empresas privadas podem trabalhar com mais eficiência e com mais transparência. Isso no médio e longo prazo, porque no curto a ANEEL já soltou que vai ter uma elevação de 8%. Errado. A ANEEL soltou primeiro um documento dizendo que haveria a possibilidade de uma elevação quando não se conhecia de como iria ser distribuídos os recursos gerados pela descotização das usinas. A ANEEL já soltou um novo relatório dizendo que é possível haver uma redução de até 4% a 5% no preço da energia. Então, existe muita desinformação e eu acredito que ao longo do debate, tanto na Câmara quanto no Senado, essas coisas ficarão esclarecidas. Eu acho que essa é uma resistência que certamente nós vamos vencer. Nós respeitamos posições políticas que são contrárias ao processo de privatização. Mas eu acho que o Brasil tem uma experiência muito positiva. Veja o exemplo da área da telefonia. Quando estava sob a supervisão da empresa pública, a Telebrás, era um Deus nos acuda para ter acesso aos serviços de telefonia. Hoje ninguém mais questiona isso. O que nós queremos em relação à Eletrobras é que ela possa seguir o exemplo da Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce, quando era também uma empresa pública, ela tinha uma dimensão muito menor do que ela tem hoje. E o governo federal continua tendo uma grande participação na Vale. Tem a Golden Share, né? Que é a Golden Share que vai ter na Eletrobras. Portanto, em posições estratégicas, você poderá vetar determinadas situações. Veja o caso da Embraer. A Embraer agora sendo disputada para uma parceria com a Boeing, o setor de jatos comerciais da Embraer poderá fazer uma parceria com a Boeing e o governo ali defender os interesses estratégicos de segurança nacional. O projeto de caças, o desenvolvimento da aviação militar, tudo isso está protegido por causa da Golden Share. Então, do ponto de vista estratégico, daquilo que for de interesse nacional, é evidente que estará resguardado. Hoje o caso de Itaipu e é o caso das nossas usinas nucleares. Tudo isso está fora da Eletrobras, porque são áreas sensíveis do ponto de vista da segurança. Itaipu é uma empresa binacional e no caso da energia nuclear, da energia de Angra 1, Angra 2, e agora estamos avançando para
concluir Angra 3, na realidade é uma área sensível e que merece, portanto, ainda a supervisão e a participação do setor público. O projeto permite a criação de uma empresa para gerenciar essas duas, né? Itaipu e a Eletronuclear. Sim. Mas ela não vai na contramão do corte de gasto público? Não, ela vai para justamente atender a essa questão do interesse estratégico brasileiro, aonde tem o interesse nacional em jogo, e nós temos aí uma empresa que é binacional, com participação do governo do Paraguai e do governo brasileiro, não dava para colocar isso dentro da Eletrobras, que será oferecida ao setor privado. A mesma coisa ocorre no que diz respeito às usinas nucleares brasileiras. Mas a Eletrobras será acionista dessas empresas? Não sei. Aí não sei qual vai ser o desenho. Poderá ser a União. Na realidade, a Eletrobras, o governo vai manter a sua participação na Eletrobras. A Eletrobras, a União tem hoje 63% do capital da Eletrobras, deverá ficar com um capital em torno de 40% a 45%, mas não vai vender uma ação. Nenhuma ação será vendida. O capital será diluído. Serão oferecidas novas ações para que entrem sócios privados. E nenhum sócio privado poderá ter mais de 10%. Portanto, a presença do governo ainda será relevante. E a Eletrobras será uma das grandes empresas de energia do mundo. Ela vai recuperar a sua capacidade de investir. A Eletrobras tem acumulado toda a sua trajetória de inteligência, de engenharia no setor, e vai dar sua grande contribuição para que a gente possa alargar a nossa infraestrutura de geração de energia no país, que é necessário. O país volta a crescer, a gente vai precisar investir cada vez mais na geração, nos parques de geração de energia no Brasil inteiro. Tem uma outra crítica da oposição, que é o fato de esse valor de 12 bilhões ser usado para cobrir déficit, para pagar despesas correntes. E aí a privatização não estaria sendo feita para investir no setor. Pelo contrário, isso não vale nada, esses 12 bilhões. Né? A Eletrobras, só para se ter uma ideia, quando o atual governo assumiu, as suas ações, todas as suas ações, não valia sequer 18 bilhões de reais. Hoje já está valendo em torno de 30 bilhões de reais. E quando esse processo se concluir, se estima que o valor da empresa vai ultrapassar a 70 bilhões de reais. O que dá valor à empresa é a sua capacidade de geração de lucro. E, na realidade, mergulharam a Eletrobras no maior caos financeiro da sua história, com prejuízos sucessivos acumulados e uma longa dívida. Isso foi por causa da fixação do preço da energia? Isso em boa medida, foi a política equivocada do setor que foi implantada no governo anterior, e também temos que reconhecer, em função de uma crise hidrológica no nosso país, que de certa forma criou situações difíceis para todo o setor de energia, sobretudo o setor de energia hidrelétrica. Então, eu diria que esses 12 bilhões que serão pagos pela Eletrobras, a União vai receber 12 bilhões pelas usinas que, de certa forma, estão, digamos assim, já pagas e amortizadas e que serão concessionadas. E a Eletrobras terá a prerrogativa de poder pagar pelo uso dessas hidrelétricas durante um período de 30 anos. Então, é esse dinheiro que vai entrar no caixa da União. E entraria de todo jeito. Entraria porque as usinas precisam ser relicitadas, né? E a Eletrobras vai ter a prerrogativa de poder fazer o pagamento dessas novas concessões. Mas todo o dinheiro que entrar na Eletrobras, esse dinheiro vai ser para capitalizar a empresa. Vai ser para que ela possa se preparar para fazer novos investimentos. Para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, a Eletrobras respondeu por menos de 1/3 da geração de energia nova no Brasil. Ela ficou impedida de entrar em vários leilões de transmissão de energia porque não dispunha de capital financeiro nem de condições de alavancagem para poder bancar os novos investimentos. A nova Eletrobras, não.
A nova Eletrobras estará capitalizada, terá uma melhor governança e irá investir muito mais, gerando muito mais emprego para o Brasil. Agora, essa política de investimento não está faltando no projeto, senador? Porque no projeto não fica claro como é que vai ser o investimento. Mas é evidente que uma Eletrobras capitalizada, ela vai participar dos leilões que estão ocorrendo. A política de concessão já está consagrada no setor de energia, seja no setor de energia elétrica, seja no gás, seja no petróleo. Então, o que nós vamos ter é uma empresa brasileira com uma relevante participação do governo federal, que terá uma golden share para decidir sobre os assuntos estratégicos de segurança nacional, que vai poder voltar a participar dos leilões, tanto para a geração de energia, e seja hidráulica, eólica ou solar, seja nos leilões de transmissão. Essa empresa, certamente, ela terá uma participação muito mais relevante nos leilões que já estão definidos e que, certamente, pelo crescimento da economia, como eu acabei de falar, irá demandar cada vez maior produção de energia. E a União vai continuar dirigindo a empresa, como é hoje, escolhendo os seus gestores? Ela vai ter uma participação, tanto no conselho de administração dessa empresa, como também ela terá certamente uma participação na direção da empresa. Mas isso é fruto dos entendimentos que forem produzidos no conselho de administração da empresa, da nova Eletrobras. O projeto também prevê a destinação de 350 milhões de reais por ano para a revitalização do Rio São Francisco. Esse valor foi colocado no projeto para convencer a bancada do Nordeste a apoiar a proposta? Na realidade é que ao longo desse tempo todo, e aí a gente pode falar com muita propriedade, os recursos ou as receitas da Eletrobras, elas não foram revertidas para programas sérios de revitalização. Posso dar o exemplo, por exemplo, na Bacia do São Francisco. O Rio São Francisco passou, durante esses últimos 5 anos, por um grave curso hidrológico que levou praticamente a secar a barragem de Sobradinho, secar a barragem de Itaparica, e ficou evidente a falta de investimentos nas nascentes do Rio São Francisco, na proteção das suas margens, na preservação da mata ciliar, no desassoreamento do rio. Ficou evidente, tendo vivenciado esses últimos 5 anos, que era importante definir um investimento mínimo para ações de revitalização, para que a gente possa ter água, porque se não tiver água, não tem energia. A proposta é para que, ao longo do período da concessão, que são 30 anos, se possa investir no mínimo 9 bilhões de reais em ações de revitalização, mas pelas primeiras manifestações que foram feitas pelo relator dessa privatização aqui na Câmara dos Deputados, o deputado Aleluia, ele indica que vai elevar esses recursos da revitalização, que vai propor novos valores. Eu acho que os valores que vierem a serem fixados será fruto de um amplo debate, mas o importante é que nós estaremos reservando uma parte dos recursos que serão auferidos com as receitas da nova Eletrobras, uma parte vai ser justamente para poder reduzir o custo da energia ao consumidor final, a outra parte vai para programas de revitalização e a outra parte é justamente a compra dessas concessões que vai para o cofre da União, ajudando ao equilíbrio das contas públicas no horizonte mais de curto prazo. Esses recursos seriam gerenciados pela Chesf ou pelos ministérios Meio Ambiente, Integração? Na proposta serão feitos pela Eletrobras. A Eletrobras é que vai fazer. Vai fazer esses projetos. Agora, na proposta que veio aqui para o Congresso, existe a definição dos investimentos, serão submetidos ao Comitê da Bacia do São Francisco, que é formado por organizações da sociedade civil, pelos governos estaduais, pelos municípios da bacia. Já tem toda uma estrutura de como funciona, digamos assim, as decisões em relação às ações de revitalização no Rio São Francisco. Mas o deputado Aleluia fala na perspectiva de não deixar isso solto dentro da estrutura existente do governo federal e criar uma agência, seria uma agência que ficaria responsável pela definição dos projetos e pela fiscalização das ações que serão executadas pela nova Eletrobras.
Agora, a privatização da Eletrobras faz parte de uma lista de 15 projetos prioritários que o governo sinalizou ao Congresso que gostaria da aprovação para a melhoria da economia. Essa lista e a privatização dá para aprovar nesse prazo curto que a gente tem em ano eleitoral, até julho? Eu acho que a privatização da Eletrobras, sim, porque a comissão especial na Câmara deverá apresentar o seu parecer no início de abril, a Câmara deve deliberar até final de abril, a proposta chega para o Senado, nós vamos ter aí 75 dias para definir e decidir isso até meados de julho. Agora, essa proposta dos 15 pontos, dos 15 itens que abordam diversos outros pontos que estão muitos já aqui tramitando na Câmara ou no Senado Federal, é uma proposta que poderá ser aditada, poderá ser complementada. Eu próprio defendo que a gente possa votar, pelo menos aqui no Senado, até julho, a revisão do Código Comercial Brasileiro, que eu acho que é muito importante para melhorarmos o ambiente de negócios no nosso país. Comissão que o senhor preside. A comissão que eu estou presidindo. Eu falei já com o senador Eunício Oliveira e ele também entende que é importante essa matéria ser deliberada até julho. Eu acredito que na medida que a Casa, a Câmara e o Senado percebem que essa agenda de reformas relançou o Brasil na rota do crescimento e do desenvolvimento, a inflação baixa, o crescimento ocorrendo e o emprego voltando, isso dá voto. Como é que essa proposta do Código Comercial pode melhorar esse ambiente de negócio? Porque o Código a gente sabe que é de 1850, bem antigo, mas o Código Civil de 2002 já atualizou uma parte. Essa parte atualizada no Código Civil seria revogada? Não funcionou. Na realidade, essa experiência de concentrar no Código Civil para tratar de matérias que são tão específicas, que é a relação entre as empresas, isso terminou se verificando ao longo desses anos que não funcionou como deveria funcionar. Vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, um conflito dentro de uma sociedade hoje, se você tem um sócio brigando com o outro, aqui no Brasil às vezes leva 10, 12 anos para resolver uma disputa societária. Isso mata a empresa. E matar a empresa significa matar os empregos. Por outro lado também, o Brasil é cada vez mais uma economia global. A gente está tendo cada vez mais presença nos mercados internacionais e estamos recebendo cada vez mais investimentos internacionais. Então, lá fora, a legislação já é tratada de uma determinada forma e aqui no Brasil é tratada de outra. Nós precisamos aproximar a legislação brasileira das economias mais avançadas. Se discute até a necessidade do Brasil ingressar na OCDE, que é a Organização dos Países Mais Desenvolvidos do Mundo. O Brasil está dando um passo nesse sentido. E isso é positivo. E a revisão do Código Comercial, ele vai trazer isso, ele vai trazer previsibilidade nas relações entre iguais. Nós não estamos falando aqui da relação da empresa com o consumidor ou da empresa com o trabalhador. A empresa com o trabalhador, você tem a CLT. A empresa com o consumidor, você tem o Código de Defesa do Consumidor. Nós estamos falando aqui da relação da empresa com a empresa. Competição saudável, uma concorrência mais perfeita, significa melhores preços para o consumidor e também melhor contribuição para o governo na forma do pagamento de impostos. Agora, a principal demanda dos empresários é exatamente na questão dos impostos, né, senador? Essa questão aí não fica resolvida. Essa não, porque não é aí. No Código Comercial não tem como objetivo, digamos assim, reduzir a enorme carga fiscal do nosso sistema tributário. Ou pelo menos simplificar. Né? Na realidade, naquela agenda que você falou, dos 15 pontos, nós vamos aqui tratar, por exemplo, do PIS/COFINS, no sentido de dar um outro tratamento, em vez de ser um imposto cumulativo, né, a gente possa dar uma outra natureza ao PIS/COFINS para que você diminua a carga fiscal que se impõe aos negócios no Brasil. A carga fiscal brasileira é hoje em torno de 34% a 35%, e você veja que os países no mundo inteiro estão procurando reduzir essa carga. Dos países desenvolvidos,
mais de 90% deles têm uma carga fiscal abaixo de 30%. Portanto, eu acho que essa discussão da carga fiscal ela vai chegar, não esse ano, não tem espaço, não temos tempo para proceder a essa discussão, mas com a eleição do presidente, do novo Congresso, dos novos governadores, eu acho que o terreno vai estar fértil, maduro, para que a gente possa avançar na simplificação tributária e também na redução da carga fiscal, que poderá permitir, portanto, um melhor ambiente para os negócios no Brasil. Eu agradeço a presença no Salão Nobre, agradeço pela entrevista e até a próxima. Muito obrigado.